Documentos colocados em sigilo no governo Bolsonaro podem ter sido apagados. Ana Lívia Esteves, um dos assuntos mais comentados na reta final do governo Bolsonaro é a imposição de sigilo de até 100 anos. Há uma ampla gama de informações que vão desde o projeto do submarino nuclear brasileiro até a lista de convidados de Michele Bolsonaro em cultos religiosos na Granja do Torto. Aposentado na insatisfação popular com a tarja preta em tantos documentos, então o candidato Luiz Inácio Lula da Silva prometeu retirar todos os sigilos impostos durante a gestão de seu opositor. Eu vou ganhar as eleições quando chegar o dia 1º de janeiro. Eu vou pegar seu sigilo e vou botar o povo brasileiro para saber por que você esconde tantas coisas. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder, disse Lula durante um debate na TV Bandeira em outubro de 2012. Especialistas esperam ansiosamente pela liberação de informações sobre o processo disciplinar do ex-ministro da Saúde, General Pazuello. Enquanto o curioso gostaria de ver os detalhes sobre a prisão do Ronaldinho Gaúcho no Paraguai ou das viagens internacionais do filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Mas será que Lula tem autoridade para desclassificar todos esses documentos? Em 1º de janeiro, afinal, o governo Bolsonaro foi realmente o que mais impôs sigilo a informações oficiais da Sputnik Brasil. Conversou com especialista para entender qual é o futuro da transparência dos atos públicos no Brasil. De acordo com o cofundadora e diretora da agência de dados, fiquem sabendo, especializada na lei de acesso à informação, Laí Maria Vitória Ramos, transparência no Brasil evoluiu desde a aprovação da lei em 2011. A lei garante publicidade dos atos públicos, mas prevê que a informação imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado sejam mantidas em sigilo. Nesse caso, os documentos reservados são mantidos longe do público por 5 anos, enquanto documentos secretos se mantêm fechados por 15 anos e os ultrasecretos por 25 anos. O governo Bolsonaro, no entanto, abusa de dispositivos da lei, que busca proteger informações pessoais a fim de blindar o presidente e membros da sua família. Durante o governo Dilma, muitas informações foram colocadas sob sigilo, principalmente nas Forças Armadas. A questão do Bolsonaro é que ele personaliza o sigilo aplicando para os casos relacionados a ele pessoalmente, disse Ramos da Sputnik Brasil. De fato, os brasileiros estão se acostumando a ouvir expressões como sigilo de 100 anos e a considerar que a carteira de vacinação do presidente, a lista de frequentadores do Palácio do Planalto são assuntos da esfera privada. O que acontece é que acessos a informações sobre o presidente Bolsonaro foram negados como se fossem informações privadas e não sobre a principal pessoa pública do país. Declarou Ramos, existe uma aplicação equivocada da lei, talvez ilegal, de má-fé, para censurar e cassear informações relacionadas à figura do presidente. O doutor em Direito do Estado pela USP, Igor Santana Damasauskas, concorda que houve aplicação equivocada da LAI durante o governo Bolsonaro. Sugere que ela tenha sido internacional. Houve uma banalização e abuso na utilização dessa prerrogativa de classificar documentos como sigilosos? Isso é uma aberração que precisa ser corrigida, disse
Tamazauskas, advogado sócio do escritório Butini e Tamazauskas, explica que Lula tem sim autoridade para retirar sigilo dos documentos. Além disso, o próprio órgão que impôs o sigilo tem prerrogativa de rever sua decisão. O ato administrativo que impôs a classificação pode ser revisto assim como qualquer outro ato administrativo, tanto a autoridade hierarquicamente superior quanto o próprio órgão pode rever o sigilo caso identifique uma informação equivocada, esclareceu Tamazauskas. O judiciário também tem prerrogativa para retirar sigilo dos documentos, assim como o cidadão comum, que pode solicitar a abertura de informações públicas através do portal da transparência. O problema é que, se seguirmos as regras colocadas pelo Exército, por exemplo, levaria 700 anos para a sociedade civil conseguir a abertura de todos os documentos que foram colocados em sigilo desde 2003, considerou Ramos. Levantamento do jornal Estado de São Paulo aponta que o Exército é um órgão que mais colocou documentos em sigilo de 2019 para cá. Acesso a informações como ficha funcional de Fabrício de Queiroz, ex-assessor do filho do presidente Flávio Bolsonaro, foram negados com base na proteção de informações de cunho pessoal. Abuso nos órgãos de segurança. O desrespeito à LAI não se restringe ao gabinete do presidente, órgão de segurança como Polícia Federal, Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Forças Armadas, Itamaraty e Ministério da Ciência e Tecnologia utiliza de normas internas para negar acesso a informações secretas, mesmo depois de expirar prazo do sigilo. Segundo Ramos, esse órgão alega motivos internos como segurança dos agentes para manter as informações indispensáveis por tempo indeterminado. O órgão de segurança simplesmente entende que a resolução interna se sobrepõe à LAI, mas a LAI é uma legislação nacional que estipula muito claramente, uma vez findado o prazo do sigilo, documento e automaticamente público. Mas isso não acontece, revelou Ramos. Nesse contexto, a agência de dados, independentemente fique sabendo, entrou com um processo na justiça contra o ABIN para garantir a transparência de documento que já deveria ser público. No processo também tem intuito de gerar procedente legal para que os demais órgãos de segurança cumpram a letra da LAI. Precisamos mudar o LAI? Mesmo que os sigilos impostos durante a gestão Bolsonaro sejam eventualmente retirados, nada impede que a interpretação falaciosa do LAI se repita em futuros governos especialistas. No entanto, alerta que alterar a legislação vigente não necessariamente é a melhor solução para evitar abusos. No primeiro momento, mexer na legislação não é o caso. Precisamos estar estável e entender qual a posição desse novo Congresso, porque às vezes abrir uma legislação para ser editada pode destruir essa norma, considerou o Ramos. Segundo ele, o Brasil tem uma das leis de acesso à informação mais avançadas do mundo, que conta com um portal de transparência premiado internacionalmente. O momento agora é de revisão, saber quais documentos foram apagados e que foi alterado no sistema, realizar auditorias nas caixas de e-mail e conversa com a sociedade civil o tempo inteiro, propôs Ramos. No início de novembro, o Palácio do Planalto informou que um vírus infectou sua rede de computadores, mas negou que os documentos internos tenham sido comprometidos. Na ocasião, técnicos de informática do Palácio receberam orientação de deletar arquivos dos computadores da presidência, conforme
reportou o jornal Metrópolis. Documento da Fiquem Sabendo enviados à equipe de transição para o governo Lula 3, ao qual Sputnik Brasil teve acesso, propõe uma auditoria no sistema do governo, nos dispositivos disco rígidos para identificar documentos que eventualmente tenham sido apagados. Tamazaucas lembra que aqueles que violaram a lei de acesso à informação devem ser punidos, como são todos os cidadãos que descumprem a legislação. Se as pessoas vandalizaram essa lei, elas têm que responder por isso, acredita Tamazauskas. Estamos falando de vândalo. Vândalos têm que ser tratados como tais. É necessário identificar a conduta ilícita e rever o ato administrativo que indevidamente classificou determinadas informações como sigilosas. Punir quem errou por algo e punir como vândalos. Não há outra forma de atuar, conclui o advogado. A retirada de sigilos impostos durante o governo Bolsonaro foi o tema recorrente da campanha presidencial, objeto de análise no grupo sobre transparência no gabinete de transição para o governo Lula 3 no Brasil. A lei de acesso à informação, principal base legal para a revisão dos atos, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Para Lucélia Santos, da equipe de transição, o renascimento será como Beyoncé. Após 3 semanas de árduo trabalho, os grupos de transição têm até esta sexta-feira 9 para concluir os levantamentos das diversas pastas para facilitar o anúncio dos primeiros novos ministros pelo presidente Lula. O cenário até aqui da terra arrasado, mas cada momento nos esqueletos de rombos nas contas públicas saem do armário, como os de 500 bilhões em energia elétrica que podem ser repassados nas contas dos consumidores ao longo desta década. Nada foi mais devastado que na cultura, segundo relata a atriz Lucélia Santos, uma das pessoas cotadas para comandar o ministério, que foi extinto por Michel Temer em 2016 e virou secretária. Segundo Lucélia, a cultura foi perseguida, totalmente retalhada do começo ao fim do governo Bolsonaro, onde a parte foi absorvida inicialmente pela pasta da cidadania e ao final de seus restos mortais foram vinculados ao Ministério do Turismo. Não sobrou nada, diz perplexa. O que os integrantes da equipe de transição na cultura encontraram foi um buraco profundo que vai demorar anos para ser reconstruído. A Vale Lucélia Santos, além de Lucélia, fazem parte do grupo do ex-ministro Juca Ferreira, a cantora baiana Margarete Menezes, músico pernambucano Antônio Marinho, cineasta Kleber Mendonça, cantor gospel Kleber Lucas, cineasta Manuel Rangel, que foi assessor especial do ministro Gilberto Gil, deputado federal Área Carolina, PSOL Minas Gerais, o secretário nacional de Cultura do PT, Márcio Tavares, e ainda 4 deputados federais, entre os quais o ex-secretário de Cultura de Michel Temer, Marcelo Celeiro, Jardira Fagali, Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, Túlio Gardelha, PSB, Pernambuco. Ele cita os órgãos vinculados originalmente ao Ministério da Cultura, criado em 1985 no governo Tancredo Neves José Sarney, que teve como primeiro-ministro José Aparecido de Oliveira, que depois voltou ao cargo para incentivar a criação da Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa, depois rebaixada à secretaria como estando em completo abandono de verbas e gestão.
caso mais absurdo, a Fundação Palmares, que foi comandada por um negro que defendeu a escravidão como favorável aos africanos que vieram cultivos para o Brasil, afastando de suas famílias, mas a casa de Rui Barbosa, Biblioteca Nacional de Aipan, Ancine e Furnarte estão tão abandonados e esvaziados como foram FUNAI, CMBio e o IBAMA. Severa Atriz, que é também ecologista militante das causas indígenas e da proteção à Amazônia. Questão imediata da identificação da equipe da transição. A questão mais imediata de destravar ainda no governo Bolsonaro a liberação dos 3 bilhões da lei de Paulo Gustavo, aprovado pelo Congresso e vetada pelo presidente. O dinheiro é pouco para os milhares de trabalhadores dos bastidores, das coxias, das artes cênicas que estão em recesso sem ajuda desde a pandemia, mas é o que pode ser feito agora. A decisão está nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira, depois reativar os mecanismos da Lei Aldir Blanc para atender às urgências mais prementes, e acrescenta: para exemplificar a grandeza do desmonte da estrutura oficial da cultura, desde que o Ministério foi extinto, com mais de 4.000 servidores, virou uma secretaria que foi jogada para lá para cá no governo Bolsonaro, e total de funcionários que já tinha encolhido para 434. Em janeiro de 2019, ficou limitada a 270 pessoas, quando virou um nicho de pasta do turismo. Uma das áreas mais atingidas foi da cultura popular, que se distribuía no país por mais de 5.500 pontos de cultura no governo Dilma. Lucélia Santos não esconde a revolta ao lembrar que a equipe da transição encontrou uma verba que era de 800 milhões no governo PT, de apenas 160 mil reais a serem repetidos ao longo de 3 anos por 27 estados. A mesma lógica do extermínio da educação de merenda escolar dos pobres, onde as verbas permitiam apenas um ovo fosse dividido por 2 crianças, agora tem de ser repartido entre 3 ou 4. Compara. Falta de proteção e cultura nacional. Um tema que tira do sério a atriz que percorreu o mundo para divulgar sua personagem na novela brasileira de maior circulação no mundo. Escrava Isaura diz respeito à falta de cuidado para com o fomento da proteção do audiovisual brasileiro, além de Hollywood e da Índia, Bollywood, França, Japão, a Espanha e a Coreia do Sul. São exemplos de países que entendem a importância da exportação de sua produção cultural como cartão de vista da aceitação do modo de vida dos demais produtos exportados por cada nação. Lucélia lembra que o turismo na Espanha ganha grande atrativo como cenário de seus filmes e séries. O Brasil tem de pensar nisso como um produto cultural rentável, como efeito multiplicador, diz ela, entusiasma com a estratégia usada pela Coreia do Sul para ganhar as telas do mercado. Streaming foi um projeto político de governo que capacitou pessoas à indústria do audiovisual para vender ao mundo o estilo de vida dos coreanos, que hoje estão mais populares que os japoneses, e com as séries exibidas nas casas das pessoas em telões dos fabricantes coreanos LG ou Samsung. Enquanto isso, ela acusa o Brasil de ter ficado sem cotas para a produção nacional nas telas de cinema em 2021. O acordo expirou por descaso do governo Bolsonaro. Ela alerta que as cotas negociadas para a TV caducam no ano que vem. Preciso regular o streaming no Brasil, com proteção preferencial ao produto nacional. Por isso, a volta do novo Ministério da Cultura tem um imenso trabalho pela frente.
e precisa de alguém determinado ou determinada para construí-lo com os bíons que falava o rei Vaticina. Principal fonte de fomento à cultura, a lei Rouanet, que foi demonizada injustamente no governo Bolsonaro, precisa voltar ao centro da ribalta, parte do objetivo de democratizar mais a cultura popular. Dos pontos de cultura poderia ser a destinação de uma parte que renuncia fiscal, que fica ao cargo do contribuinte que decide patrocinar uma peça, um filme, um show, uma exposição de artes, uma orquestra ou uma minissérie com recursos a serem geridos por um fundo nacional. Mas ela vê ainda um grande filhão mal explorado no Brasil para atender à cultura. O sistema de loterias poderiam ser um dos grandes mecenas da cultura nacional. A cultura precisa voltar a ser empoderada, afinal, ela está presente num corte transversal em todas as nossas atitudes. O Ministério tem um grande campo para atuar e reconstruir os escombros deixados pelo atual governo. Mas as pessoas que se envolveram na transição estão com muita tensão de fazer acontecer o renascimento, garante Lucéia Santos. Câmara aprova agravamento para crime de injúria racial. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira 7 a proposta que incluiu agravantes para o crime de injúria racial, cuja pena é aumentada de 1 a 3 anos de reclusão para 2 a 5 anos. A proposta seguirá para a sanção presidencial. Embora desde 1989 a legislação tenha tipificado crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, injúria continua tipificada apenas no Código Penal. Assim, a pena de 1 a 3 anos de reclusão continua para injúria relacionada à região ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, aumentando-se para 2 a 5 anos nos casos relacionados à raça, cor, etnia ou procedência nacional. Outra novidade na redação proposta é que todos os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorreram em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Na interpretação de lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupo minoritários que causam constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Quanto à fase processual, seja em varas civis ou criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou de defensor público. Em relação ao crime de injúria em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, a pena é aumentada na metade se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Quando esse crime de injúria racial ou por origem das pessoas for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou do pretexto de exercê-las, a pena será aumentada de 1/3. Conceito de funcionário público que deve ser usado e o Código Penal, que inclui aquele que exerce o cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, abrangendo as empresas estatais ou prestadoras de serviço contratadas ou conveniadas para executar a atividade típica da administração pública. Agravante será aplicado também na relação a outros dos crimes tipificados na Lei 7716/89. Para te induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional, reclusão é de 1 a 3 anos e multa. Fabricar, a comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizam cruz suásticas ou gamada para fins da divulgação do nazismo. Reclusão é de 2 a 5 anos e multa. Para esses dois tipos de crime, se a conduta ocorrer no contexto da atividade esportiva, religiosa, artística ou culturais destinada ao público, será determinada a pena de reclusão de 2 a 5 anos, proibição do auto frequentar por 3 anos locais destinados a práticas esportiva, artística ou cultural destinada ao público conforme o caso. Sem prejuízo da pena de violência, é quem dificulta, impedir ou empregar violência contra qualquer manifestação, prática religiosa será punido com reclusão de 1 a 3 anos e multa. Para todos esses crimes, exceto da injúria, o texto atualiza gravemente a reclusão de 2 a 5 anos de multa, quando o ato é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, incluindo também aos casos de postagem em redes sociais ou na internet. Aprovado no Senado, a PEC da transição encontra resistência na Câmara. Lander, Porcela, Débora Álvares, Bruno Luiz. O Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta da emenda da Constituição da PEC da transição em segundo turno. No plenário foram 64 votos favoráveis a 3 contrários. Na primeira votação, 64 senadores apoiaram o texto, 16 rejeitaram. A PEC eleva em 145 bilhões de teto de gasto, regra que limita o crescimento das despesas do governo, variação da inflação pelo período de 2 anos, de 2023 a 2024. O texto também retira do teto o percentual de receita extraordinária, que pode chegar a 23 bilhões, que eleva o impacto fiscal de 168 bilhões. A PEC é a principal oposta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para cumprir promessas de campanha, com a manutenção do Bolsa Família de 600, a concessão de uma parcela adicional de 150 por cada criança de até 6 anos. Além disso, Lula quer garantir o aumento real do salário mínimo e recompor verbas no orçamento do ano que vem para programas como Minha Casa e Minha Vida, a Farmácia Popular, Merenda Escolar. Ontem a PEC se passou na CCJ após o senador Jacques Wagner, PT Bahia, anunciar o nome de Lula um acordo para reduzir a ampliação do teto de gasto de 175 bilhões, como estava previsto no parecer inicial do relator Alexandre Silveira, PSD Minas Gerais, para 145 bilhões. Além disso, o PT se comprometeu a enviar ao Congresso até agosto um projeto de lei complementar para mudar a regra fiscal do país com o fim do teto. No plenário, senadores como Orisvisto Guimarães, Podemos Parar, tentam reduzir a validade da ampliação do teto de 2 anos. Para um ano, fixar o valor de elevação no limite da regra fiscal em 100 bilhões. Os aliados de Lula, contudo, conseguiram barrar a investida de opositores ao governo eleito para esvaziar ainda mais a PEC. Obtiveram a rejeição dos destaques após uma operação que envolveu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, União Brasil, Amapá, senadora Simone Tebet, MDB Minas Gerais. MDB Mato Grosso do Sul, que entrega a equipe da transição. Expectativa agora é que o texto seja analisado pela Câmara na semana que vem. De acordo com os deputados do PT, o acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira, PP Alagoas, para que a proposta seja pensada em outro texto que esteja pronto para ir ao plenário, ou seja, sem passar por comissão na Câmara. É necessário o apoio
de 308 dos 513 deputados. Com a votação também, um dos dois turnos, Lira já sinalizou que pode pautar a votação na próxima quarta-feira, 14. Para assegurar a aprovação da PEC no Senado, Silveira acatou uma série de emendas, entre elas uma que garante o pagamento do Vale Gás famílias de baixa renda em 2023 sem necessidade de compensação fiscal. Outros retiram uma série de despesas do teto de gasto, como despesas das instituições federais de ensino e Fundação Oswaldo Cruz, custeadas por receita próprias de doação ou de convênios celebrados com os demais entes da federação ou entidades privadas. O texto aprovado também amplia o poder do Congresso sobre a alocação dos recursos no orçamento do ano que vem, permitir que as comissões permanentes solicitem ao relator geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, MDB Piauí, destinação de recursos que ficaram livres na Lei Orçamentária Anual LOA. Na versão da proposta protocolada por Castro, essa prerrogativa estava restrita à equipe de transição. A votação na Câmara depende do desfecho do julgamento do orçamento secreto do Supremo Tribunal Federal, STF, adiado para a próxima quarta-feira, 14, diante do impasse petista, articulam um novo encontro entre Lula e Lira. Parlamentares do PT argumentam que não foi partido que provocou a corte sobre o esquema e ação, foi da rede, mas o Centrão vê o digital do petista no julgamento. Em meio ao imbróglio, deputado tem reclamado da falta da interlocução com o governo eleito sobre a PEC. Falo em alterar o prazo e o valor da ampliação do teto, mas o PT vê o movimento com a retaliação. Para o deputado Danilo Forte, União Brasil, Ceará, o julgamento pode gerar uma crise institucional. Pior dos mundos de uma crise institucional é gerado a partir de uma suspeição do julgamento, em que o Congresso ficará inerte para se posicionar sobre a PEC. Até mesmo a formatação do orçamento de 2023, a imagem do país ficará muito comprometida por causa da expectativa que o governo Lula criou, até mesmo internacionalmente, disse o deputado. Na queda do braço com o STF, uma das alternativas avaliadas pelos deputados, colocar na PEC um dispositivo para prever a constitucionalidade do orçamento secreto. Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, também articula um projeto de resolução do Congresso para garantir o esquema. Posse de Lula tem recorde de chefe de Estado já confirmados. Posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro de 2023, já conta com a confirmação da presença de 11 chefes de Estado do governo. Os convites foram enviados na última segunda-feira, 5/12, aos países com os quais o Brasil tem relação diplomática. O número de confirmação em menos de 3 dias já supera a quantidade de autoridades presentes na última posse presidencial no país. Há uma expectativa grande para que haja um número bem significativo de chefes do Estado e chefes de governo, eventualmente vice-chefes de Estado e de governo. Para que venha isso, faz parte da reinserção do Brasil a partir do governo do presidente Lula, da política externa, que é o presidente Lula, vai conduzir de uma reinserção do Brasil no cenário mundial, explicou o embaixador Fernando Igreja, integrante da coordenação da organização da posse. Estão confirmando as presenças de chefes de Estado e do governo da Alemanha, de Angola, da Argentina, da Bolívia, do Cabo Verde, do Chile, da Colômbia, na Costa Rica, do Guiné-Bissau, de Portugal, Timor-Leste, de acordo com a coordenadora de organização de posse, Janja Lula.
da Silva, personalidade internacional, autoridade como ex-chefe de estados, estão, entretanto, em contato com a organização, manifestando o interesse de vir à posse. Portanto, mais autoridades serão confirmadas ao longo da semana. Festa inclusiva. Janja destacou que a organização pretende fazer uma festa inclusiva para o cuidado com a população que sofreram com a exploração de fogos de artifício com as salvas de tiros de canhão. Sobretudo os autistas, a gente teve uma demanda especial sobre os barulhos que podemos produzir na posse que podem perturbar pessoas com deficiência, especificamente fogos de artifício ou salva de tiros de canhão, que está programada para a posse que sempre acontece, revelou. A coordenação da posse também recebeu um pedido do grupo técnico do meio ambiente que trata da proteção dos animais sobre a produção de ruídos. Nós vamos conversar com o cerimonial do Senado, que é responsável para essa parte da salva de tiros. Com relação aos fogos de artifício, já tínhamos programado que não teria se tivesse será sem ruídos, completou. A futura primeira-dama apresentou um breve roteiro dos eventos do dia 1º de janeiro de 2023, destacando a previsão do início do Festival do Futuro, alegria para tomar posse após a solenidade prevista para 17 do Palácio do Planalto. O presidente eleito deve subir a rampa do Congresso Nacional por volta dos 14h30 para a solenidade da posse de 15. Em seguida, seguirá ao Palácio do Planalto em carro aberto no dia 1º de janeiro. Vai começar com muita alegria, vai terminar com muita alegria. Isso é o fundamental, é o que a gente espera, por isso que a gente está trabalhando para que esse dia seja alegre, feliz para todos. Toda a posse será transmitida para o Brasil e para o mundo, e também nos talões que vão estar na esplanada do Ministério, onde estarão os dois palcos Elza Soares e Gal Costa para o início das apresentações dos mais de 20 artistas confirmados. Márcio Tavares, coordenador do GT de Cultura, integrante da coordenação da posse presidencial, explicou que a festa da posse contará também com a exposição Brasil do Futuro e as Formas da Democracia, com a curadoria feita por ele, pela historiadora Lília e pelo apresentador humorista Paulo Vieira. A exposição tem sentido especial, o momento da posse que permanece simbolizado também o novo cuidado com o patrimônio artístico, com valoração das artes, com valoração dos nossos artistas brasileiros, disse. A exposição vai contar com o acervo do Museu da República, do Museu da Arte de Brasília, acervos da Presidência da República com obras que vão para exposição pela primeira vez. Também com colaboração de galerias e artistas contemporâneos, vai ser uma exposição de grande envergadura que ocupará todo o primeiro andar do museu e vai certamente fazer com que o processo da construção do Festival do Futuro fique ainda mais diverso com gabinete de transição. Dina Boluarte toma posse como primeiro presidente mulher do Peru. Vice-presidente do Peru, Dina Boluarte tomou posse com nova mandatária nesta quarta-feira, 7. Tornou-se a primeira mulher a liderar o país. A sucessora de Castillo, destituído do cargo após uma tentativa de golpe do Estado e preso pelas autoridades locais, fez seu juramento no Congresso e recebeu a faixa presidencial do líder na Câmara, José William Zapata. Na cerimônia, Boluarte afirma que o Congresso evitou uma tentativa de golpe de Estado comandado por Castillo
e ressaltou que pedirá ao Ministério Público para ajudá-la a retirar as máfias do governo, além de garantir que seu gabinete terá todas as forças democráticas. Filiada ao Partido Socialista Peru Libre, ela tem 60 anos e é formada em Direito. Em julho de 2021, chegou a sua nomeada por Castilho ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social do governo, mas renunciou ao cargo em novembro passado. A sucessão presidencial entre Boluarte e o ex-presidente e a terceira ocorrido no Peru nos últimos 5 anos. Em março de 2018, de fato, o então presidente Pedro Pablo, que enfrentava um pedido de impeachment no parlamento, renunciou a deixar o cargo para seu vice Martim Vizcarra. Em 2020, no entanto, foi a vez de Vizcarra ser demitido por incapacidade moral pelo parlamento, deixado seu vice Francisco Sagasti para administrar o fim da legislatura. Agora, a imprensa peruana destaca que Boluarte será a primeira mulher a assumir a presidência do país depois do Congresso conseguiu destituir Castilho de 101 votos a favor. Após a votação, e representação nacional convocou o vice-presidente para assumir o país conforme indica a Constituição. Hoje cedo, então, o presidente do Peru, Pedro Castilho, anunciou a dissolução do Congresso do país, um governo de exceção até a realização de novas eleições. Medida foi vista como um golpe de Estado do mandatário pela oposição. Em uma mensagem, a nação Castilho afirmou que é preciso convocar o mais rápido possível a eleição para um novo Congresso com a capacidade constituinte para criar uma nova Constituição há no máximo 9 meses, até que se instaurou um novo Congresso, pois será o governador por meio de decreto-lei, acrescentou ainda. Além disso, o mandatário determinou um toque de recolher a partir de hoje, entre 22 a 4, para evitar o protesto que já estavam programados pela oposição. Também afirmou que será realizada uma reorganização do sistema de justiça, com mudanças no Poder Judiciário, Ministério Público, Junta Nacional de Justiça, ao Tribunal Constitucional. Enquanto os opositores que já estavam debatendo o terceiro pedido de impeachment contra Castilho falam em golpe, os apoiadores do mandatário dizem que ele ativou a medida que consta na Constituição. Castilho, de esquerda, assumiu o poder em julho do ano passado ao derrotar o candidato extrema-direita Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori. Desde então, por várias vezes foi alvo de moções, investigações parlamentares que tentavam retirá-lo do poder, mas os políticos conseguiam reverter as medidas durante as votações em plenário. O país sul-americano tem uma política turbulenta há décadas, tendo praticamente todos os presidentes eleitos nos últimos 20 anos ainda vivos presos por crimes durante os mandatos. Os dois antecessores de Castilho, que eram de direita, renunciaram após serem alvos dos diversos pedidos de impeachment. Ao longo após a tentativa de golpe, Castilho deixou o governo e foi detido pelas autoridades locais na sede da Prefeitura de Lima. Em publicação no Twitter, posteriormente excluída a polícia peruana, referiu-se ao artigo 5º do Decreto-Lei de 1267, que habilita as autoridades a usarem força legítima para manter a ordem no país e garantir o funcionamento dos poderes do Estado no quadro constitucional. De acordo com o Ministério Público, Castilho terá de que cumprir inicialmente 10 dias de prisão preventiva sobre acusações de crimes de sediação, perturbação da ordem pública e excesso de poder. O Brasil expressou sua preocupação com a crise no Peru, que levou ao impeachment de Castilho, e desejou sucesso ao novo presidente Dina Boluarte. O governo brasileiro acompanha com a preocupação a situação política interna
do Peru, que levou à destituição constitucional do presidente Pedro Castilho pelo Congresso e sua sucessão pelo vice-presidente Dina Boluarte, disse um comunicado do Itamaraty. As medidas adotadas pelo presidente Pedro Castilho são incompatíveis com as normas constitucionais e representam uma violação do Estado de Direito, acrescentou a nota. De acordo com o texto, o governo brasileiro manifesta sua disposição em continuar mantendo as relações amistosas que anuem os dois países ou deseja sucesso o presidente Dina Boluarte em sua missão como chefe de Estado peruana. Já os Estados Unidos resulta que não consideram mais Castilho como presidente do Peru e depois que ele dissolveu o parlamento pouco antes da discussão de uma moção para sua destituição. Eu entendo que, dada a ação do Congresso que derrubou ele, agora o ex-presidente Castilho, disse porta-voz do Departamento do Estado Ned Price. Além disso, a cúpula da Aliança do Pacífico, marcada para a próxima semana com Lima, foi suspensa devido à crise política no país sul-americano. Informação foi divulgada pelo ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, do Twitter. A aliança formada por México, Colômbia, Peru e Chile já havia planejado realizar uma reunião presidencial nos dias 24 e 25 de novembro no México, mas também havia sido suspensa porque o Congresso peruano já havia negado a Castilho permissão para viajar. Na próxima reunião do México deve passar para o Peru, presidência rotativa que ocupa desde 2008. Além disso, Costa Rica, Equador e Honduras devem se juntar ao grupo.